Lília Chega Mais, muito obrigada, viu, por sua presença aqui no Manews. E, cara, parabéns pelo seu livro. Eu não vi ainda ele físico, porque eu comprei, não deu tempo de chegar, mas eu li no Kindle. Muito obrigada. Cara, eu achei tão incrível. Eu vou te falar o quê? Principalmente. E a gente estava numa conversa aqui sobre orçamento e políticas públicas e tal. Eu achei incrível aquela professora, meu Deus, sabe? Essa professora tem que ser coaching, principalmente de escolas privadas, as escolas de alta renda, porque a gente tem visto coisas nos últimos tempos de jovens falando absurdos e barbaridades. A minha vontade foi de, sabe, comprar pegar uma tiragem inteira desse livro e mandar para algumas escolas aqui do Jardim, sabe, falar, gente, vamos ensinar isso. Olha essa professora que incrível. Assim, parabéns, parabéns mesmo, sabe? E eu queria que você falasse um pouco enfim, do livro, por que escrever. Esse é o primeiro livro infantil, não, né? É o primeiro que eu leio infantil. Eu já fiz algumas traduções de livro infantil, nem sempre com o meu nome, e mas já fiz alguns, né? Eu fiz um que se chama Uma Amizade Impossível, que é a história do encontro na época da colônia entre o menino branco português e o indígena, e também sobre a inversão de valores, mas esse é o primeiro livro sobre branqueamento, branquitude, né? Que é um tema que nós não conversamos muito, né, Mara? É um tema muito difícil, um tema muito polêmico, e que eu tentei tratar com o maior carinho. E você conseguiu, porque você emociona a gente. Obrigada, eu me emocionei muito por você falar da professora, Dona Rúbia, porque poucas pessoas notam, né? E ela é central no livro, né? Ou seja, essa vontade dela de alterar a estrutura da escola, de mudar a escola, e como você destacou, esse é um problema maior nas nossas escolas privadas, né? As elites colocam seus filhos nas escolas privadas e não veem que muitas vezes falta um bem maior do Brasil, que é a diversidade, não é? Que é a convivência com o diverso, é a convivência com a alteridade, né, Mara? E quando você toca nessa questão da branquitude, na verdade, ela é muito, essa discussão ela é muito importante para o país como um todo, porque ela toca em questões, e a professora Ruber fala isso, em questões de políticas públicas que tem que orientar esse país. Porque a verdade é que os brancos não são a maioria na parcela mais vulnerável da população, que é quem precisa muito das políticas públicas. E quando eu falo de políticas públicas, não é você simplesmente dar dinheiro, sair distribuindo dinheiro, é você ter uma rede de políticas públicas que ajude a tirar essas pessoas da pobreza e da situação de risco, né? Olha, Mara, na verdade, as populações negras, né, se nós tomarmos os termos do IBGE, né, que correspondente às populações pretas e pardas, a população negra é uma maioria no Brasil, corresponde a 56,4% da população. No entanto, como você também destacou, essa é uma população que eu chamo de uma maioria minorizada, né, porque ela é minorizada na educação, minorizada na saúde, minorizada na representação política, e por isso que esse é um tema tão central, né? O livro é um livro juvenil, né? Mas ele acho que parte de um princípio que é importante para todos nós, né? Como diz a Toni Morrison, as palavras não representam a violência, as palavras são a violência. E é por isso que o personagem, o menino, que é um menino branco, se chama Alvo, a irmã dele se chama Clara, o pai dele se chama Seu Neves, a mãe se chama Dona Branca. Todas as pessoas nesse livro, quer dizer, têm cor. Os nomes têm a ver com a ideia de cor e com essa nossa impossibilidade de sair das nossas bolhas, né? Com essa impossibilidade que nós vivemos
de sair do nosso próprio lugar, a ponto de nós acharmos, né, que a população negra não é uma maioria. Ela é chamada de minoria porque é uma minoria na sua vulnerabilidade, né? Mas ela não é uma minoria populacionalmente, né? Ela é uma maioria. Isso fala muito dessa nossa, Mara, grande contradição, né? Ou seja, não se passa impunemente por ter sido o último país a abolir a escravidão, por nós termos recebido quase a metade dos africanos e africanas que foram sequestrados do seu continente, por termos compactuado com a ideia da existência de escravizados em todo o território nacional. Isso criou uma linguagem da diferença, né? Uma linguagem da desigualdade, que é muito perversa e que a gente tem que enfrentar, não é? Eu sempre digo que nós temos alguma facilidade de falar que os indivíduos têm traumas, mas eu acho que as sociedades têm traumas. E como na lógica do indivíduo, que é preciso falar sobre o trauma para que ele não se transforme numa fantasmagoria, eu penso que a gente também tem que conversar, tem que escutar muito sobre esse que é um trauma nacional, né? A questão racial no Brasil. Olha, a Natália Aquino, ela está dizendo o seguinte: a população negra também é a maior população carcerária do Brasil. Não podemos mais deixar que isso aconteça. Temos que cobrar do PT que pare de falar dos movimentos identitários da boca para fora e haja. E a Fabiana Matano diz: adoro a professora Lívia. Obrigadíssimo, Mara. Todo mundo amou você aqui nesse canal, Lívia. Olha, o que eu achei muito bem sacado foi você, e eu acho, sinceramente, que todos os professores têm que ler esse livro, e principalmente os professores das escolas privadas, das escolas, das elites, né, desse país. Agora, eu achei muito bem sacado o seguinte: você não se colocou do lado da população preta. Você se colocou do lado da população branca que é, né? Branca. Você se colocou do lado, que eu digo assim, no lugar de fala da população branca. Você colocou como essa questão é tratada com a população branca. Isso eu achei uma puta sacada, sabe, Lília? Porque você poderia chegar e falar assim: mas o que entende esta branca bem nascida e de fato com a cultura bem alimentada e tal, o que entende ela da população preta? Nada. Mas você está falando da população branca. E isso eu achei uma puta sacada sua, sabe? Olha, Mara, isso é uma questão importantíssima também para mim, porque a minha vida inteira, bom, agradeço os comentários tão simpáticos, né? E agradeço também o comentário sobre a população carcerária. Sim, a população carcerária majoritária é negra, acho que é uma obrigação do PT e de todos nós, né? Ou seja, cidadania a gente faz no lugar que está. Então não adianta só a gente delegar a cidadania. É claro que o PT vai estar agora na direção do país, mas cada um de nós tem que atuar nesse sentido. E uma forma de atuar é ser antirracista. Isso não tem governo nenhum que resolva o problema. A população tem que ser antirracista, dar condições de educação, dar condições estruturais para a população. Aí sim nós teremos também uma menor população carcerária. E essa questão que Mara destaca, eu falo logo no começo do livro de que lugar eu parto. Né? Eu sou uma pessoa branca, também das elites, e é desse lugar que eu falo. Então é muito importante a gente dizer o lugar. Por que isso? Porque eu estudo a questão racial há muito tempo no Brasil e percebo como eu estudo a branquitude, porque foi a branquitude que criou a escravidão, a branquitude que criou as teorias raciais, a branquitude que criou o mito da democracia racial. Então é disso que eu falo. E o que é muito impressionante, Mara, a branquitude é um lugar de privilégio tão forte, é uma posição ontológica tão confortável, que nós nos damos ao direito de falar da raça do outro. Mas nós não temos raça. Nós somos aquele... É como se nós não tivéssemos raça. Mas nós temos raça. E é isso que o alvo sente nesse encontro e nesse desencontro com a Ebony, que é a menina negra que vai
enfim, que entra na escola por cotas e que transforma a visão do alvo. E o livro não facilita, né, Mara? Ou seja, ele não é um tipo, viveram felizes para sempre, né? Tanto que no final eu digo, eu não sei se eles se encontraram, eu não sei se eles se Não dá desencontraram. spoiler, não dá spoiler, Lili. Não é spoiler, porque é um pouco a nossa sociedade, né, Mara? Ou seja, como que a gente... Exatamente. Essa era uma grande contradição do livro. Que mensagem eu ia dar ao final, né? Porque a gente critica tanto o mito da democracia racial e tudo mais, mas se você não se cuidar, você facilita, né? E criança não quer facilitação. Isso que é bacana. É na infância, na juventude, que a gente tem que falar desses temas, que a gente tem que enfrentar esses apagamentos da nossa sociedade, esses silêncios da nossa sociedade, não é? Então é um livro cheio de tensão, né, Mara? Não é um livro fácil nesse sentido, né? É verdade. É verdade. Mas é muito lindo. Nossa, como você escreve bem. Olha, a Silmara Oliveira diz assim: esta pessoa, você, me emociona. Uma humanista que dignifica meu recorte nesta sociedade vil. Achei bonita essa mensagem dela. Muito lindo. O Anielo Greco diz: pois o endurecimento da lei contra o crime sempre tem cor de pele na definição do alvo. Isso é verdade. E o Fernando Piazentin, ele diz o seguinte: Mara, trabalhei no sistema penitenciário. Temos de criar políticas nacionais para os jovens infratores sair do espectro estadual. Só assim se diminui o crime futuro. E o Quero Keif diz o seguinte: um monte de branco com críticas vazias, pagando de revolucionário nesse chat. É no chat, não sou eu e você, não. Eu pensei que ele estivesse brigando com a gente, mas é no chat. Porque, Podia ser enfim, é você. verdade, enfim. Podia Escuta ser a você. mas ele está falando aqui para escutar primeiro você. Escuta a professora e depois abre a boca. E o Tarcísio diz: quem leu Tarcísio antecipou um assunto que eu queria colocar. Quem leu a Lília e Lima Barreto destruiu na redação do Enem de ontem. Lília, olha, você viu, você está vendo, a gente está com uma audiência incrível aqui e muito participativa. Você desperta isso nas pessoas, que é uma outra coisa que eu acho muito, muito legal. No seu canal, no Instagram, inclusive, eu fiquei sabendo do livro pelo canal do Instagram. Aí você coloca, você fala, na verdade, a gente faz um curso com você ali naquele Instagram, porque você fala de temas muito importantes, áridos, e você consegue trazer o conhecimento, partilhar o conhecimento de uma forma que você faz com que o debate deixe de ser superficial e fique mais acessível a qualquer um, mesmo aqueles que não conseguem, enfim, estar numa faculdade tendo aula com você, por exemplo. A questão do Instagram, eu comecei devagarinho, né? Eu também sou curadora visitante do MASP, e eu comecei primeiro por conta das imagens que eu projeto no MASP, era tudo em torno das imagens. Depois, eu achei que o Brasil vive uma tal crise democrática, né? Um problema tão sério, que eu devia cumprir o meu papel como cidadã e devia... a universidade é um lugar incrível, a Universidade de São Paulo, onde eu leciono, mas que eu podia ir um pouco além das fronteiras seguras da universidade, né? E eu acho que eu tenho um debate muito bom com as pessoas que comentam os meus textos, um debate mais horizontal. Eu aprendo muito, sabe, Mara? Toda vez que eu lanço um post, eu vou lá ler para ver se não tem alguém que vai me corrigir. E as pessoas corrigem de uma forma muito bacana, né? Às vezes corrigem texto, às vezes corrigem uma informação. E então eu acho que eu aprendo muito com esse Instagram. Eu agradeço você dizer que eu ensino, mas eu também aprendo muito. E eu estou aqui, anotei os comentários tão importantes, né? Eu concordo totalmente que a polícia tem alvo, né? A polícia procura as populações negras em primeiro lugar. A ideia de Lima Barreto, que foi citado pelo Tarcísio, ele já dizia, ele que foi internado 2 vezes no manicômio, em 1914 e em 1919, ele dizia: a cor é a cor negra, né? Ou seja, a cor mais cortante do Brasil é a cor negra.
E isso continua, é um círculo vicioso, né? Então a gente precisa ajudar a cortar esse círculo vicioso, né? E o Instagram, de novo. Instagram, assim, quando eu comecei, Mara, eu não tinha ideia do que era. Eu não sabia que as minhas respostas eram públicas, não sabia nada disso. Eu fui educada na linguagem das redes. E eu não demonizo as redes, de jeito nenhum. Acho que a gente, às vezes, passa por momentos difíceis, mas que são importantes também, porque, assim como eu estou vendo que estamos aqui sendo seguidos e as pessoas opinam, acho que a beleza desse regime que nós estamos, a democracia, é isso, né? Que ele é um regime incompleto, porque os direitos civis a gente tem que conquistar sempre, não é? E o livro, esse livro que nós estamos conversando hoje, que é um livro juvenil, ele é um livro para todos nós, porque é um livro sobre conquistas de direitos, né? Sobre abrir mão da cegueira social, da cegueira cultural e da miopia cultural em que nós vivemos, né, Mário? Olívia, olha só, tem um monte de pergunta aqui de algo que eu fiz. Oi? Estou anotando. Não, mas essa é uma crítica para mim. Vocês estão falando, e ninguém fala o nome do livro. Olha aqui o livro, galera. Tá aqui, cadê, Giba? Foca aí o livro. Aqui o livro, ó. Óculos de cor, uma capa linda. Eu só estou com ele no Kindle por enquanto. Mas você sabe que eu comprei no Kindle, mas eu comprei também o livro físico por conta das ilustrações. Eu adoro ver os ilustradores de livros infantis, porque tem cada um muito incrível e essas ilustrações são muito legais. Então, eu também comprei ele no físico. A ilustração é da Suzane Lopes, né? Ela tem um movimento mesmo, uma ativista negra em Salvador, e eu disse a ela que ela é uma espécie de filósofa visual, né? Porque ela deu alma, né? É muito bonito esse processo, quando você escreve um livro de ficção, como foi esse caso, né? E você, de repente, você descobre os personagens que você imaginou durante tanto tempo, que esse foi um livro que eu fiz durante 2 anos e meio. Tem gente que acha, ela escreve livro, né? Escreve Brasil, uma biografia, escreve a biografia do Lima Barreto, é tão fácil escrever livro juvenil. Não é, não, porque é preciso acertar a linguagem, é preciso criar personagens de ficção que são acreditáveis, não é? E eu também fiz no final do livro, né, Mara, um anexo, um apêndice com muitos temas dos quais nós estamos conversando aqui, né? Racismo estrutural, branqueamento, o que foi o tráfico negreiro, quais são os números da escravidão. Então, é preciso acertar a linguagem, né? Tomara que eu tenha acertado, mas é preciso mirar nesse outro público, né? Eu tenho essa utopia, eu chamo o livro de utopia afetiva, né? Eu tenho essa utopia que, se nós trabalharmos com essa questão, conversarmos sobre essa questão com os pequenos, quem sabe a gente tem aí um futuro diferente, não é? Tem pela frente pessoas diferentes. Como professora de história, de antropologia que eu sou, eu sempre digo assim, olha, não é preciso tirar a Europa do nosso currículo, não é preciso tirar Estados Unidos, mas é preciso incluir as muitas Áfricas que fizeram esse país. Então, isso me impressiona muito no nosso currículo, na nossa história, como a nossa historiografia é ainda muito europeia, colonial, masculina, e como a gente precisa alterar isso, não é? Como é preciso buscar outros repertórios, né? Buscar outros personagens, outros protagonismos, né? Eu trabalho também com história da arte. A história da arte é um braço do imperialismo, né? Por exemplo, quando a gente dizia no começo, né, Mara, como as palavras não são inocentes. Por que será que a gente chama a nossa arte de arte, sem nenhuma adjetivação, e a arte dos outros de arte negra, ou arte popular, ou artesanato? É porque nós transportamos para o mundo das artes as mesmas hierarquias que nós fazemos nas nossas vidas, os mesmos processos de subordinação. Então, esse livro, vou repetir o nome, Óculos de Cor, né? Ver e Enxergar, ele tenta fazer isso, tenta subverter um pouco essas nossas hierarquias internas que estão tão naturalizadas, né? E não há nada de natural nisso. Isso tudo é criação histórica, política, econômica e cultural.